Hoje nós vamos falar sobre a citação indireta pelas normas ABNT e APA. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e a APA são as normas da Associação Americana de Psicologia, mas que são normas utilizadas em muitas áreas do conhecimento. Então, tenho feito aqui alguns vídeos, aqui no canal com essa relação entre a ABNT e a APA, principalmente porque a APA teve uma alteração bem recente, uma alteração que a gente começou a colocar em prática essas alterações agora em 2020, tá certo? Então, por esse motivo, eu estou gravando novos vídeos, com a norma APA, para ir atualizando até vocês, sobre as mudanças que ocorreram aí na norma. E a norma BNT, especificamente sobre essa norma de citação, então também já venho comentando em alguns vídeos que essa norma de citação ela está em revisão, tá certo? Então é possível, que daqui a um curto espaço de tempo a gente possa estar trazendo aqui no canal as alterações que ocorreram nessa norma de citação, tá certo? Em virtude dessa revisão que a ABNT ela está fazendo. Então, essa norma de citação da ABNT, ela é uma norma de 2002, tá certo? E essa da APA é a norma já mais recente, que é a 7ª edição de 2020, tá certo? Então, o que é uma citação indireta tanto para a ABNT como para a APA? O conceito é o mesmo, não muda, certo? A citação indireta é aquela que eu escrevo com as minhas palavras, porém a ideia de um outro autor. E aí eu indico a fonte. Então, quer dizer, eu estou lendo um trabalho, tá certo? De alguém, de autores. E aí eu quero citar esse trabalho no meu, só que eu quero escrever com as minhas palavras. Eu não vou transcrever tal e qual ele está dizendo, porque se eu fizesse isso, era uma citação direta, certo? Que eu coloquei um vídeo aqui sobre a citação direta até na semana passada. Então, o nosso caso de hoje, eu não estou escrevendo tal e qual. Eu vou ler o que o autor disse, vou interpretar e vou colocar no meu trabalho com minhas palavras, tá certo? E aí, nesse caso, também a gente precisa indicar a fonte. Então, a citação indireta é isso, tanto para a ABNT como para a APA. Eu não estou transcrevendo tal e qual. Então, isso implica em quê? Implica que eu vou ter que reelaborar essas informações que eu estou lendo. E aí, para reelaborar essas informações, simplesmente trocar por sinônimo não é suficiente. Então, eu tenho que realmente fazer uma interpretação, tá certo, do que ele está dizendo. E aí, o formato dessa citação indireta é bem simples. Por quê? Porque é simplesmente autor-ano. Então, eu não tenho que estar me preocupando com aspas, eu não tenho que estar me preocupando com página, tá certo? Então, a gente vai ver aqui vários exemplos para que vocês possam compreender melhor como fazer esse tipo de citação. Então, vamos primeiro para os exemplos da ABNT e depois eu trago os exemplos da APA. Então, aqui nesse primeiro caso, eu tenho uma citação indireta, tá certo? No trabalho desses dois autores, um trabalho de 2005, onde eu chamo os autores logo no início aqui da frase. Então, é uma opção aqui que você tem, tá certo? Você pode já entrar aqui chamando o autor e aí eu vou escrever isso aqui que ele disse com as minhas palavras. Isso aqui, se eu for no livro aqui dele, esse livro de 2005, não vai estar desse mesmo jeito, tá certo? Por quê? Porque eu li o livro dele, interpretei e coloquei aqui com as minhas palavras. Então, o fato de você escrever com suas palavras a citação não desobriga você de colocar a fonte, tá certo? Porque exatamente essa é a definição de citação indireta. Eu estou escrevendo com as minhas palavras, mas a ideia é de outra pessoa. Então, quando você chama aqui fora, você vai colocar o i, tá certo? Se forem dois autores. Se você tivesse mais um autor aqui, então você colocaria o primeiro, vírgula, o nome do segundo e o nome do terceiro, tá bom? E o ano. Então, não precisa colocar a página, apenas autor e ano. Eu tenho um caso também onde você pode escrever a frase e colocar o autor apenas no final, isolado entre parênteses. Então, pela ABNT, ele vai ficar dessa forma, tá certo? Você vai escrever do jeito que você quiser, do jeito que você entendeu o que ele disse. E aí, quando você terminar, você não coloca o ponto antes do parêntese, não. Você coloca o ponto no final do parêntese, tá certo? Então, você escreve
E aí você abre parênteses aqui, coloca o último sobrenome do autor, vírgula, o ano e fecha. Tá ok? Então aqui a gente tá entendendo que você está fazendo uma interpretação, né, da obra aqui desse autor. E aí a gente tem um exemplo também de citação indireta, onde eu posso estar citando vários trabalhos aqui no final. Então eu escrevi aqui esse determinado conhecimento, e aí onde é que está esse conhecimento? Está nesse trabalho aqui de 2006, está nesse de 2011, está nesse de 2016, tá nesse de 2009. Então perceba que pela BNT, quando você coloca aqui sempre o sobrenome dos autores entre parênteses, ele fica sempre maiúsculo, tá certo? Então aqui, como eu tenho mais de um autor no trabalho, eles são separados por ponto e vírgula. Eu tinha a opção também de colocar apenas o primeiro e a expressão etial, né? Que aqui eu também já gravei uns vídeos sobre isso. E aí você, quando você tem mais de 3 autores na BNT, você tem essa opção. Mas aqui, veja que eu coloquei os 4 autores, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, vírgula, o ano, ponto e vírgula, trago um novo estudo. O novo estudo aqui, coloco o autor, vírgula, o ano. Esse estudo aqui, esse de 2016, veja que ele tem 3 autores, tá certo? 1, 2, 3. Perceba que pelo fato deles estarem entre parênteses, eles são separados por ponto e vírgula. E entre um trabalho e outro, você separa também por ponto e vírgula, tá certo? Então, todos esses trabalhos concordam com isso que está escrito aqui em cima. E aí, pessoal, é importante também uma observação aqui com relação à ordem que você vai colocar esses trabalhos. Então, se você coloca vários trabalhos entre parênteses, você vai precisar colocar em ordem alfabética, tá certo? Não é ordem cronológica, é ordem alfabética. Então, perceba que aqui você começou com o B, né? Depois você trouxe o D, depois você trouxe aqui o F, tá certo? Depois o M, né? MA, e depois aqui o MO, tá certo? Então, quando você vai citar vários trabalhos entre parênteses, você tem sempre que organizar isso em ordem alfabética. Bom, agora vamos ver exemplos na norma APA. Como ficam essas citações indiretas, né, pela norma APA. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo, onde vocês podem ver que eu estou chamando os autores aqui fora, tá certo? Eu estou chamando vários trabalhos aqui fora. E aí, esses trabalhos, são trabalhos de 2 autores, trabalho de um autor. E aí, perceba que eles são separados aqui apenas pelo I, tá certo? Então, com relação a esse trabalho de um autor, de 2 autores, não tem nenhuma diferença pela BNT. É o que a gente viu na BNT, porque na BNT, se eles também tivessem incluídos aqui na frase, tá certo? E fosse um trabalho de 2 autores ou de um autor, o formato era o mesmo, tá certo? O autor e ano, e aí entre um e o outro separado aqui apenas pela letrinha I. Porém, quando esses autores eles ficam entre parênteses no final, aí vai ter uma diferença. Por quê? Porque a APA, ela não trabalha com o sobrenome de autores maiúsculo, né? Não fica em caixa alta. Então, perceba que você tem aqui 3 trabalhos, tá certo? E aí, nesses 3 trabalhos, perceba que o último sobrenome dos autores, eles só tem a primeira letra maiúscula e o resto minúscula, tá certo? Outra diferença que a gente pode destacar aqui, quando você está fazendo o trabalho em APA, é que quando você tem o trabalho de 2 autores, eles são separados por esse I comercial. Então, a BNT não trabalha com I comercial. Quando eu tenho 2 autores, pela BNT, eu separo esses 2 autores, se eles estão entre parênteses, eu separo eles por ponto e vírgula, né? E na APA não tem separação por ponto e vírgula. Separação por ponto e vírgula é só entre um trabalho e outro, tá certo? Você tá vendo aqui, olha, entre um trabalho e outro, você tá separando realmente por ponto e vírgula. Agora, se for um trabalho de 2 autores, aí você vai colocar esse I aqui comercial, tá certo? Com relação à organização aqui da ordem, que você vai deixar esses trabalhos, é a mesma coisa da BNT. Você vai ter que organizar isso daqui em ordem alfabética, tá certo? Não é ordem também cronológica, é ordem alfabética, né? Como eu já frisei quando eu estava explicando ali para vocês o formato também da organização desses trabalhos, entre parênteses, né? Pela BNT, tá ok?
E aí a gente tem um exemplo aqui também, onde eu escrevo aqui com as minhas palavras, tá certo? O que foi que eu entendi que esse autor aqui colocou no trabalho dele. Então, aqui eu coloquei no final, escrevi o que eu entendi, e no final abro parênteses, coloco o último sobrenome dele, vírgula, o ano, fecho. Perceba que o ponto, ele também fica no final, tá certo? Ele não fica no final da última palavra, antes do parênteses, não. Ele vai ficar no final, quando você já termina de colocar aqui a referência do autor, tá certo? E aí, pessoal, é só isso, tá bom? A citação indireta, ela é bem simples, né? Tanto pela APA como pela BNT, então eu espero que vocês tenham compreendido. E até o nosso próximo vídeo.